Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do nosso programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, nós temos agora o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando, o assunto é o Espírito Santo, e nós estamos nesses últimos dias falando sobre os pecados contra o Espírito Santo. Hoje nós temos aqui a presença do pastor Edson Miranda, do pastor Miranda. Pastor Miranda, nós temos falado com relação aos pecados contra o Espírito Santo. Nós já falamos sobre contristar o Espírito Santo, quando isso acontece, abafar ou extinguir até o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, citamos bem o caso de Ananias e Safira, resistir ao Espírito Santo e ultrajar ou agravar o Espírito Santo. Mas nós temos mais um pecado contra o Espírito Santo. Pastor Miranda, quando que nós desprezamos o Espírito Santo? Quando isso acontece? Sim, pastor Marcos, eu entendo que nós desprezamos o Espírito Santo quando nós iniciamos uma obra na direção do Espírito, debaixo da orientação do Espírito, e depois abandonamos. Verdade. Já não confiamos mais naquela direção. Começamos pelo Espírito e depois de um certo tempo nós abandonamos a direção do Espírito Santo. E isto é perigoso, né? É desprezar a ajuda do Espírito Santo. E nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para fazermos a sua obra. E nós temos na Bíblia um exemplo muito claro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele relata este fato, que os irmãos começaram bem e estavam agora abandonando o verdadeiro evangelho e entrando para outro evangelho. Estavam se tornando judaizantes. Verdade. E Paulo é muito claro, dizendo que eles começaram pelo Espírito e depois abandonaram a orientação do Espírito. Nós encontramos lá, vamos ler o texto, pastor? Gálatas capítulo 3, do versículo 1 em diante, Paulo é muito claro, ele fala assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Preste bem atenção. Sois vós também tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mostrando aqui que eles estavam voltando pelas práticas judaizantes. E no versículo 3 ele é muito claro: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Aqui está um exemplo, pastor Marcos, verdade, de desprezar o Espírito. Começaram pelo Espírito e agora estavam abandonando a orientação do Espírito e estavam agora seguindo a orientação da carne. Verdade. Então, pastor, eu entendo que quando a pessoa deixa a direção do Espírito Santo, não entende que a obra do Senhor tem que ser feita debaixo da direção do Espírito, então a pessoa está desprezando o Espírito Santo. E no capítulo 1 também, ou de Gálatas, no versículo 6, Paulo afirma o seguinte: maravilho-me de que tão depressa
passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava admirado. Como é que pode? Começaram pelo Espírito, abandonaram o Espírito e agora estão pela carne. Abandonaram a graça de Cristo e agora estavam adotando um outro evangelho. Estavam abandonando a orientação do Espírito. E é importante a pessoa fazer a obra debaixo da direção do Espírito Santo? Sim, é muito importante e é fundamental. Lá em profeta Zacarias, no capítulo 4, nós lemos o Senhor afirmando que tudo o que é feito na obra de Deus tem que ser feito pelo Espírito. Repetindo, tudo o que é feito na obra de Deus tem que ser feito pelo Espírito, pela direção do Espírito. Quando abandonamos a orientação do Espírito, estamos desprezando o Espírito Santo. Rapidamente eu quero ler o texto, pastor. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, que possamos sempre estar dirigidos pelo Espírito. Amém. Agora, o pastor Marcos, eu gostaria também de levantar aqui uma questão sobre esse assunto, de ofensas ao Espírito Santo. Quando provocamos o Espírito Santo, podemos provocar o Espírito Santo? Sim, pastor. Assim como a questão do desprezo, tem a provocação também nesse sentido. O pastor leu muito bem o texto de Gálatas 3, versículo 1 a 5, e se nós observarmos, são tudo interrogações que Paulo faz à igreja de Gálatas. E ele chega a essa conclusão, ele faz uma crítica severa, dizendo que eles começaram a vida cristã, ou seja, a obra do Senhor dentro da unção do Espírito Santo, mas de repente eles passam para a carne, através da carne, como o pastor mesmo falou, a questão do princípio judaizante. E a questão de provocarmos o Espírito Santo, nós temos um texto da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 6, que fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Também é uma interrogação. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz: resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Paulo também, ainda escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 a 23, ele faz uma série de restrições, uma série de conselhos àquele povo para se afastar da idolatria, fugir da cobiça da carne, da concupiscência do pecado. Então, através desses textos que nós lemos aqui, o Tiago, e propriamente citamos aqui 1 Coríntios capítulo 10, nós podemos ver que o Espírito Santo ele tem zelo pelo seu tempo. Ou seja, aquele que começa a se enredar com o mundo e as obras da carne, ele cria o quê? Um clima perigoso perante o Espírito Santo, tornando essa relação insustentável. Então, aqui quando se fala aqui de adultério, então tal como uma relação de adultério entre o casal, no próprio texto de Coríntios, aqui capítulo 10, do versículo 14 a 23, se os ouvintes tiverem a paciência de lerem esse texto, vão ver que ele faz a questão da relação entre um casal. No texto de Coríntios, Paulo afirma que quem participa da mesa do Senhor e da mesa dos demônios irrita o Senhor. E foi isso que Ananias fez naquele texto anterior que nós vimos, mentir ao Espírito Santo. Então a provocação está nesse sentido. Quando nós passamos a fazer parte da mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo a mesa dos demônios. Então nós estamos o quê? Provocando ao Espírito Santo. É como se fosse, aqui faz a questão de um casal, é como se um marido e uma mulher começasse a flertar o marido com uma outra moça e a esposa com outro homem. Então fica essa questão da provocação. E é isso que acontece. As pessoas às vezes não percebem. Estão com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Então estão o quê? Provocando o Espírito Santo.
Isso é muito grave, isso faz com que a obra ela pereça totalmente, e a vida da pessoa, especialmente a vida da pessoa que faz essa questão da provocação contra o Espírito Santo. Então, esses dois textos aqui, eles praticamente se completam um ao outro, quando nós falamos de desprezar e provocar. Enquanto Paulo aos Gálatas faz essas interrogações, o livro de Zacarias fala com relação a isso, que tudo tem que ser feito na obra dentro da unção do Espírito Santo. Nós podemos observar o que? Quantos movimentos surgem dentro das igrejas e tem começado sob a direção do Espírito Santo, mas com o passar do tempo, o que passa a acontecer, pastor Miranda? Interesses escusos, interesses próprios. Então buscam agora a própria. Então às vezes nós vemos alguns irmãos dirigindo brilhantemente na unção do Espírito Santo do ministério, de repente você enxerga ali o quê? Você não enxerga mais o ministério, mas enxerga a figura do determinado pastor, a figura do determinado líder, e a obra em si parece que fica para segundo plano. É colocado o quê? Aquela pessoa que está à frente ao primeiro plano. Ela parece que é o destaque. Então as pessoas vão em busca do quê? Vão em busca daquela pessoa e não em busca do Senhor. Então perde totalmente a noção, perde totalmente a observação do Espírito Santo de Deus. Então, pastor Marcos, então é possível alguém começar no Espírito e terminar na carne? É verdade. O próprio texto Possível, aqui de né? Gálatas fala isso. Paulo aqui está falando, começasse no Espírito, conhecesse a palavra do Espírito, a unção do Espírito, e de repente estás fazendo o quê? Estás na carne. Então a pessoa pode cair da graça, né? Exatamente. A palavra eu mesmo fala isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então todos nós podemos. E como que nós conseguimos nos fortalecer? Joelho no chão e oração, buscando o Espírito Santo. Nós temos feito estudos sistemáticos com relação a isso, ao Espírito Santo. O pastor enfatizou bem, durante a primeira resposta da questão do desprezo ao Espírito Santo, a necessidade de tudo quanto nós fizemos, por mais simples que seja, amado ouvinte que está nos sintonizando, por mais simples que seja a tua função dentro da igreja, por mais simples que seja a tua obra. Talvez você aí na sua igreja, você seja o encarregado da limpeza do sanitário masculino ou da limpeza do sanitário feminino. Você tem que fazer na unção do Espírito Santo, que você está fazendo aquilo para Deus, aquilo faz parte da obra. O Espírito Santo deve estar presente em todas as atitudes que nós temos dentro da obra do Senhor. E a pessoa pode se afastar paulatinamente, né? Exatamente, sem perceber Sim. até, Miranda. Aos pouquinho, vai indo, vai se envolvendo com práticas Exatamente. pecaminosas, vai se afastando, o Espírito Santo também vai se afastando. Então podemos concluir dizendo que práticas pecaminosas afasta o Espírito Santo, Totalmente. afasta a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Isso é irritar, provocar o Espírito Santo. Pastor Max, uma outra pergunta. Podemos depreciar os dons do Espírito? Isso é algo extremamente grave, né, Miranda? Porque os dons do Espírito Santo nos são dados pela graça, não que nós tenhamos merecimento. Então, muitas vezes, as pessoas têm o dom e acabam depreciando. O que é depreciar? Depreciar é não dar valor àquilo que recebe ou não dar valor àquilo que possa ser recebido. Nós temos um texto que elucida bem esse fato, Miranda, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 19 a 21. Nós temos ali, a partir do versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Nesse texto aqui, é o texto em que Simão, observando Pedro ali impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas no Espírito, Simão, como um mago, ele vê naquela situação uma oportunidade de ganhar dinheiro. Tanto é que nós conhecemos teologicamente, nós falamos que esse é o pecado de simonia. Quando se fala o pecado de simonia, é o pecado de Simão, aquele que se faz por dinheiro, ou seja, se tenta comprar os dons por dinheiro. Então Simão aqui, ele tenta o quê? Comprar o poder através o poder e os seus dons através do dinheiro. E essa proposta de Simão ofende ao Espírito Santo, está depreciando o Espírito Santo. Então nós podemos aqui, pelo menos nós temos 5 pontos que nós podemos abordar com relação a essa atitude de Simão. Primeiro,
O seu objetivo qual era? Alcançar o poder para o seu engrandecimento pessoal e financeiro. Entra naquela parte que nós falamos, o pessoal começa bem na fé e de repente está buscando os seus fatores escusos à obra do Senhor. Apesar que no caso aqui, Simão ele buscava diretamente isso, ele não começou bem na obra, ele já começou mal, porque ele já buscava os dons nesse sentido, alcançar o poder através do seu engrandecimento pessoal e financeiro. O segundo, o seu objetivo era obter o poder por um preço vil, ou seja, por um preço que não se compra os dons do Espírito Santo, não há dinheiro no mundo que se compre o Espírito Santo. O seu coração estava corrompido por iniquidades. Qual era a finalidade? A finalidade dele era cometer coisas contrárias à palavra do Senhor. O quarto ponto, ele procurou corromper o ungido de Deus, que Pedro era um ungido de Deus. Então, quando ele faz essa proposta a Deus, ele está fazendo uma ofensa a Deus e, ao mesmo tempo, procurando corromper um homem de Deus. Isso acontece muito também. Pessoas acabam sendo enredadas por essa rede de intrigas, essa rede de pecados. As pessoas, às vezes, estão bem no ministério, mas dentro do ministério, onde alguém acaba se corrompendo, acaba levando aquele ungido com ele. E o quinto ponto, ele não aceitava o dom pela fé. Então são pontos de depreciação com relação aos dons do Espírito Santo. E pastor Marcos, hoje em dia isso pode ocorrer. O que aconteceu aqui com Simão, pessoas tentando tirar vantagem, ganhar dinheiro, manipulando os dons espirituais. Nós percebemos aí, vemos aí, pela televisão, pelo rádio, muitas igrejas neopentecostais que utilizam essa prática, né? Vendendo óleo ungido, falsas profecias, chamando para cultos específicos de revelações, e depois tiram ofertas. Isso aí também não é perigoso? Exatamente essa atitude de Simão aqui, é a atitude desses neopentecostais, não podemos generalizar, mas infelizmente a sua grande maioria está nesse caminho. O pastor foi bem claro, essa questão das vendas, praticamente é a mesma situação que ocorreu quando Martinho Lutero começa o movimento protestantista. O que era? A venda de indulgências. Então se começa a colocar a questão como se a igreja, como o Senhor fosse um banco de investimento. Então você investe X para ganhar X mais 1. E assim vai indo. O pastor citou essa questão aí da venda de óleo ungido. Nós temos a tal da pílula de Manassés, a pílula do esquecimento, que são coisas absurdas. Eu só gostaria que alguém me mostrasse na Bíblia Sagrada onde está embasado rosa ungida, né? Também, isso é superstição, né? Embasado essa questão que José esqueceu. José teve uma amnésia. Isso é um absurdo. O texto de Gênesis é bem claro. Quando Manassés e Efraim nascem, o que José declara? Que a alegria dele era tão grande que todo o sofrimento que ele tinha passado, ele não levava em conta, é como se ele tivesse esquecido. Mas fato é que ele não esquece, porque se nós verificarmos a cronologia de Gênesis, onde é que José vai se encontrar com seus irmãos? Mais à frente, depois do nascimento de Efraim e Manassés, ele não lembra dos irmãos, ele não lembra do que os irmãos fizeram. Tanto fato é que ele não se identifica de imediato, ele espera o arrependimento pleno para depois se identificar. Então são coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E a gente até clama nesse sentido aos irmãos que ouvem a palavra do Senhor, tenham a plena consciência que a salvação vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça e pela misericórdia dele, não por algo que nós possamos fazer, quer financeiramente, quer por obras, mas sim pela fé, pelo nosso coração, pela graça e pela misericórdia, nós somos atingidos nesse sentido. Eu queria fazer uma colocação, pastor Marcos. O que foi que Simão viu que ele queria até oferecer dinheiro? Porque o texto fala que Pedro e João, né, foram enviados lá para Samaria, e eles, orando, né, impuseram as mãos sobre os irmãos ali de Samaria, que tinham se convertido pelo trabalho de Filipe. E diz o texto que então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Então alguma coisa aconteceu, houve alguma evidência física, alguma coisa aconteceu que Simão viu. Olha, eu também quero. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos
era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então eu acredito, pastor, que o que Simão viu aqui foi os irmãos falarem em línguas, estranhas, provavelmente. que é a evidência física de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu, como aconteceu na casa de Cornélio, né? Então eles, certamente aqui o texto não é claro, mas a gente mostra aqui, né? Dá para entender que alguma coisa Simão viu. E eu penso que ele viu aqui foi os irmãos falarem em línguas. E ele ficou tão admirado que ele queria oferecer dinheiro. Então, nós cremos no batismo com o Espírito Santo e cremos que a evidência física de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Certo, pastor? Amém. É importante até nós falarmos com relação a isso, que nós ainda teremos mais uma questão desse pecado contra o Espírito Santo. Penso que amanhã talvez nós falemos sobre isso, quando blasfemamos contra o Espírito Santo. E depois nós vamos falar também sobre os frutos do batismo com o Espírito Santo. Amém? Certo.